Momento de reflexão. Queridos e diletos ouvintes, programa Graça e Vida, somos agradecidos a Deus por mais esta edição, concluindo assim mais uma semana, desta feita a 41ª semana, pedindo a compreensão dos amados ouvintes e de forma que chegamos a mais um momento de reflexão. Inicialmente, querido, nós vamos ler a última parte do versículo 7 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Última parte do verso 7, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou do apóstolo Paulo. Amém? Que nos diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? A reflexão é: Cristo, nossa Páscoa. Sim, amados. Você que nos acompanhou na segunda-feira viu que nós trouxemos aqui um pouco do histórico da Páscoa e como aconteceu a Páscoa do Senhor, porque é compreensível que até hoje já há mais de uma Páscoa, há várias Páscoas, várias formas de comemorações da Páscoa. A Páscoa é entendida assim também como uma festa judaica. Deus estabeleceu este culto anual que os judeus deveriam fazer de forma perpétua, isto é, de geração em geração, tá certo? Porém também, queridos, as Escrituras nos ensinam que todas as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra. Sombra não mostra a realidade das coisas, né? E tudo isso, na linguagem bíblica, neotestamentária, ela diz muito clara que a Páscoa e outras coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Então, onde que lemos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7. A última parte: porque Cristo, nossa Páscoa. O que é Páscoa? É um sacrifício. Na Páscoa primeira, chamamos de a Páscoa original, onde ela aconteceu lá no Egito. Em Êxodo 12, 27, este é o sacrifício da Páscoa, que o Senhor, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 27. Também Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir. O Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará pelaquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Porque o Senhor, olhemos para isto, querido. Deus estabeleceu a morte de um cordeiro, de um cabrito naquela noite no Egito. E que quando dá do sacrifício, como dizemos aqui no Nordeste, do sangramento do animal, que era necessário sangrar o animal e aparar o sangue do cordeiro, e com um ensopro, uma espécie de esponja, se ensopava o sangue do cordeiro e passava na verga da porta. E por que isso? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue, a marca do sangue, na verga da porta e nas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Isto é o sacrifício da Páscoa, que o Senhor passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas da morte dos primogênitos.
Você está entendendo, querido? Aquele cordeiro ou cabrito que foi sacrificado naquela noite do Egito, ele livrou da morte apenas o primeiro filho de cada família dos hebreus. Mas isto é uma sombra, isto é, apontava para o legítimo Cordeiro de Deus, pois é isto que Jesus é. Pois como está escrito, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, como lemos, 1 Coríntios 5, 7, porque Cristo, nossa Páscoa, isto é, Cristo, nosso sacrifício, Cristo que foi sacrificado em o meu e em o seu lugar, isto é, Cristo foi sacrificado por nós na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Enquanto que o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento, isto é, lá no Egito, quando Deus instituiu, ele livrou da morte. E o sangue de Jesus Cristo também nos livra da morte e de que a Bíblia chama de a segunda morte, isto é, a condenação eterna. Pois Jesus disse, João capítulo 5, verso 24, quem ouve a minha palavra, disse ele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos ouvintes, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, isto é o real sentido da Páscoa de Deus. Como disse, há muitas Páscoas, porque aí já foi introduzido coelho e ovo, mas isso e outras formas de comemorações. Mas nós queremos focar no que cremos, segundo a Bíblia Sagrada, na Páscoa do Senhor. Como ele disse quando ele instituiu em Êxodo capítulo 12, quando chega no verso 12, verso 13 e 12, diz assim, glória seja dada ao nome do Senhor. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Estamos falando da Páscoa que Deus, o Senhor, instituiu. As demais coisas você faz conforme, mas nós estamos aqui falando do que diz as Escrituras Sagradas. Que aquele sacrifício do Cordeiro lá no Egito é a sombra do real sacrifício que Deus recebeu no que Jesus sofreu, foi sacrificado, foi morto por nós, para nos redimir. O sangue do Cordeiro lá no Egito redimiu e temporariamente a vida dos primeiros filhos, dos primogênitos de cada família. O sangue de Jesus redime toda a raça humana, se assim se convertesse. Queridos, vejamos o que diz a Escrituras. Isto é a graça de Deus que se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queremos ler mais outra passagem bíblica. Por que tudo isso? Vejamos. O Cordeiro era substituto do primogênito. Nós já temos falado isso. Vejamos o que diz o Novo Testamento. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos ouvintes, amados irmãos, busquem em nome de Jesus, nós vos rogamos, busca o significado, procura compreender o que é redenção. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que é redenção? Redenção é redimir. Redenção é salvação. Redimir é pagar em lugar do outrem.
fazer a substituição mesmo. E é o que Jesus fez. Assim como aquele cordeiro inocente, ele deveria ser sem mácula, sem mancha, sem defeito físico. O cordeirozinho lá que foi morto no Egito, apontando para Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus, que foi morto como sacrifício. Na verdade, ele foi o sacrifício perfeito e aceito no meu e no seu lugar, derramando o sangue puro de Jesus para nos purificar dos nossos pecados. Nisso está a minha, a sua, a nossa salvação. Nesse sacrifício de Cristo está a nossa justificação, e gratuitamente para nós, porque para Deus e para Jesus foi um alto preço. E Jesus deu, ao qual Deus propôs pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Queridos, isso é a graça de Deus. E a graça, querido, no seu significado primário é dom imerecido. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, diz a Escritura, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras da fé, elas são até para demonstrar a fé, mas não para salvar. Não, para salvar não. Salvação é pela graça. Todavia, um salvo, ele demonstra a sua fé por suas atitudes, é óbvio. Porque fé sem obra, fé sem atitudes de tal, a Escritura diz, Tiago diz direto, é morta. Mas, meus queridos, a redenção da nossa alma não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, no sentido de eu deixar de praticar o que é ruim e praticar o correto, e por essa justiça, por essa prática, aí eu ganho por merecimento. Não é assim, não ensina assim as Escrituras, porque aí não seria por graça, seria por merecimento. E graça é dom, favor, presente, imerecido. Agora, uma vez que ele nos alcança, que essa graça nos alcança, aí óbvio, fazemos obras de salvos. Meus amados, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela salvação que há em Cristo Jesus, pelo livramento que há em Cristo Jesus. Isto é redenção, mediante a graça, também por meio da fé. Meus queridos, isto é o amor de Deus, pois como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 5 e 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você crê nessa palavra? Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Querido ouvinte, te agradeço por tua sintonia. Bom final de semana. Receba a graça de Deus, que és o Senhor Jesus. Acabamos de apresentar o programa Graça e Vida.